Eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que eu venho pensando faz um tempo já. E não é um assunto fácil, mas ele também não precisa ser complicado como a internet faz parecer ser. E como vocês já leram no título, o vídeo é sobre a masculinidade. Esses dias eu li uma frase que ficou ecoando na minha cabeça durante dias e semanas, que é: a masculinidade nunca foi um problema. O problema é a falta dela. E eu li essa frase bem na época que eu tô terminando de ler um livro que eu gosto muito, que é No More, Mr. Nice Guy. Eu vou deixar ele aqui pra vocês, que é basicamente traduzindo Não Mais o Cara Bonzinho, que ele fala a diferença entre você ser um homem bom e você ser um homem bonzinho, e que não tem nada de honroso em você ser um homem bonzinho. Mas a gente pode deixar esse título, esse livro, para outro vídeo, se vocês quiserem que eu traga mais sobre esse livro, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. E por que que a masculinidade nunca foi um problema e sim a falta dela é um problema? Porque quando eu falo disso, quando eu falo da força masculina, eu não tô falando da força física. Eu não tô falando de ser macho alfa, de conteúdo red pill, de dominância, absolutamente nada disso. Eu tô falando da presença e da responsabilidade de ser um homem. De um homem que se conhece o suficiente para não precisar descontar o que ele sente nos outros. Porque quando eu paro para olhar em volta histórias que as mulheres contam, que amigas minhas contam, ou que eu vejo por aí, eu não vejo excesso de masculinidade, muito pelo contrário. Eu vejo uma imaturidade emocional muito grande nos homens hoje em dia. Eu vejo insegurança que acaba virando muito controle da parte deles. Uma fraqueza que acaba virando raiva, ressentimento, principalmente contra as mulheres. Isso pra mim é totalmente o contrário de masculinidade, isso é a ausência dela. Vamos falar sobre força emocional e fraqueza emocional, e eu vou tentar diferenciar as duas de uma maneira simples. Por exemplo, um homem emocionalmente forte, ele não precisa diminuir absolutamente ninguém para se sentir maior. Ele não fica em pânico, desesperado ou estressado quando a conversa entra para um âmbito difícil. Ele consegue ouvir e conversar sem transformar isso em um ataque pessoal ou em um caos absoluto. Um homem emocionalmente forte, ele protege, mas não no sentido possessivo, seja mulheres, crianças, amigos, pessoas da família, no trabalho, e as pessoas ao redor dele não precisam ficar monitorando e pisando em ovos para tentar adivinhar qual é o humor desse homem. E aí um homem emocionalmente maturo, ele não sabe o que ele sente, e por não entender os sentimentos, isso vira angústia, a angústia vira raiva, e a raiva pode virar distância, ou até mesmo crueldade. Isso não necessariamente significa que ele seja mau, que ele seja uma pessoa ruim, mas só porque ele não sabe lidar com os próprios processos que acontecem dentro da mente dele. Ele não sabe lidar com as emoções dele. E aí a pessoa que tá do lado desse cara, que muitas das vezes é uma mulher, não entende o que tá acontecendo, e na maioria das vezes eu acho que a culpa é dela. E ela fica tentando se adaptar, fica pisando em ovos, fica se encolhendo para caber dentro do emocional deste homem que é muito pequeno. E agora eu vou dar uns exemplos de comportamentos de homens emocionalmente maturos. E detalhe, isso não é uma lista de homem ruim faz isso ou não, mas tem certas coisas, certos comportamentos que eu acho que valham a pena a gente nomear aqui pra gente entender, até principalmente pros homens que estão assistindo, porque às vezes você tem esse tipo de atitude, mas você não consegue nem enxergar que esse tipo de atitude seja ruim. Um exemplo, um ciúmes muito grande que acaba virando um controle muito forte. Isso não é amor, isso não é declaração de amor. Isso é uma insegurança que não foi tratada. Ou aquela frieza emocional para punir a pessoa que está do lado, né? O famoso, a famosa greve do silêncio, né? Isso é uma vingança e isso é uma punição para a pessoa que está do lado. E nós também temos o homem vitimista, né? Aquele que nunca assume a responsabilidade de nada, que sempre acha que a culpa é do outro, é da situação, é do mundo, mas ele não consegue olhar para dentro e assumir a própria responsabilidade do que ele carrega. E nós também temos o homem raivoso, né? O que fica com raiva muito fácil, estressado muito fácil, e é aquela raiva por se sentir contrariado. E essas coisas machucam muito as pessoas que estão do lado. E eu quero que vocês entendam que isso é muito contrário de masculinidade, de força emocional. É totalmente o contrário disso. É imaturidade emocional e é uma masculinidade muito, muito, muito frágil. Eu tô falando isso porque há um tempo atrás eu fui esse cara imaturo. Eu fui esse cara que evitava conflitos, eu não tinha responsabilidade, eu não assumia as responsabilidades do que chegava até mim. Eu era meio vitimista, com as coisas que aconteciam, era sempre culpa do outro, culpa da situação, culpa da criação. Eu ficava na defensiva, o que não era muito legal para as pessoas que estavam ao meu redor naquela época. E eu só consegui enxergar isso de fato depois que eu comecei a fazer terapia e comecei a parar de me defender e observar as minhas atitudes e as minhas emoções. Eu vou falar pra vocês, não foi uma parada fácil. Foi muito tapa na cara e copo d'água que minha terapeuta brinca, mas foi extremamente necessário. Eu não tô falando isso aqui, pra me redimir pra câmera, nada do tipo. Mas pra mostrar pra outros homens que isso tem solução, que você buscar uma ajuda, que você buscar evoluir, que você buscar o autoconhecimento, te ajuda. E essa daqui é uma mensagem diretamente para as mulheres que estão assistindo esse vídeo, até porque meu público é majoritariamente feminino. Se você chegou até aqui, você reconheceu que você já viveu isso, que você conhece alguém ou que você tá vivendo isso, eu quero que você saiba que todo o desconforto que você sente é real.
que não é coisa da sua cabeça, que não é exagero da sua parte. Que isso sim acontece. Comportamento imaturo e manipulador, ele machuca muito. O homem ele não precisa gritar com você, ele não precisa te para que ele seja manipulador e te faça mal, entende? E você não tem responsabilidade de curar o trauma de ninguém. Você não precisa ser mãe, terapeuta e parceira, as 3 coisas para o mesmo homem. E eu quero que vocês saibam que existem homens que trabalham em si mesmos, que são presentes sem precisar ser controladores. São homens com pulso firme, mas sem agressividade. E que conseguem cuidar das pessoas ao redor sem serem sufocantes e controladores também. E essa agora é uma mensagem para os homens que estão assistindo aqui também, porque tem muitos homens que me assistem. Eu não tô aqui para atacar vocês, eu prometo. Mas eu quero fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Como tá a relação de vocês com o que vocês sentem? E eu não tô falando o que vocês dizem que sentem, mas o que vocês realmente sentem e vocês jogam pra debaixo do tapete e evitam lidar na maioria das vezes. Porque nós homens fomos criados praticamente sem vocabulário emocional nenhum. A gente foi criado aprendendo a engolir o choro, a não lidar com os próprios sentimentos, a não olhar pra eles de frente. E querendo ou não, isso não é uma coisa boa, isso não é sinal de ser um homem forte, muito pelo contrário, isso te torna muito fraco e acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente vai vivendo a nossa vida inteira sem perceber isso e deixando rastros por onde a gente passa. E muitas das vezes não são rastros bons. Quero que você saiba que não precisa ser assim, não tem vergonha nenhuma e fraqueza nenhuma em cuidar de si mesmo. Muito pelo contrário, quando você cuida de si mesmo, você consegue se tornar um homem melhor para você, para sua companheira, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas do seu trabalho, para os seus filhos. É a coisa mais corajosa que você pode fazer. Eu não tô falando aqui que ser maduro emocionalmente significa ser um homem perfeito, mas significa olhar para sua vida, assumir a responsabilidade de onde você tá errando e consertar isso sem colocar o peso disso em cima de ninguém. E pode ter certeza que quando o homem chega a isso, tudo na vida dele muda. Ele começa a ser mais admirado, ele começa a ser mais respeitado. Isso de dentro para fora. Eu tô falando de autoestima, eu tô falando de autoconfiança e também a admiração e respeito das pessoas ao redor. A masculinidade de verdade, ela não assusta ninguém. Ela acolhe, ela cuida, ela protege. O que realmente assusta é a ausência da masculinidade. A gente vê por aí conteúdos red pill, conteúdos, sei lá, mano, de caras que falam sobre masculinidade, mas eles não têm absolutamente um pingo de masculinidade por aí. Tudo que eles têm ali, que eles estão mostrando e ensinando para as outras pessoas, é ego, raiva, ressentimento e insegurança. E nós homens podemos ser diferente disso. Eu realmente acredito nisso. Mas enfim, obrigado por vocês terem chegado até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.